Boa noite, irmãos. A paz estejam com todos. Amém. Eu peço aos irmãos que já podem se sentar. E peço aos irmãos que já podem abrir suas Bíblias, quem tem, em Jeremias 29:11. Quando a pastora Thaís pediu para mim trazer a palavra hoje, eu fiquei pensativa. Eu disse: Deus, o que eu trago? Está acabando o ano, né? Logo inicia 2026. E como o pastor Silmar falou na última pregação de domingo, o que a gente quer para 2026? A gente tem muitos sonhos, né, irmãos? E todos a gente tem que colocar nas mãos de Deus, né? Eu tenho vários sonhos. E confesso aos irmãos que esse ano de 2025 para mim não foi um ano nada fácil. Como eu sempre falo, eu tive muitas vitórias esse ano. Tive muitas conquistas, coisas que eu jamais sonhei que eu ia conseguir. Mas tive muitas lutas também. Estou tendo muitas lutas ainda. E eu, lá no meu sofá, eu disse: Jesus, o que eu levo para os irmãos? Que palavra que eu vou levar, né? Agora no final, falta 24 dias, se eu não me engano, para acabar o ano. E logo se inicia 2026. E eu lá, e o Espírito Santo falou comigo: tu está sempre me pedindo paz. Leva uma palavra sobre paz. E disse: isso mesmo, paz. Paz é uma palavra tão pequena, né? Deus, uma palavra tão pequena, mas duas palavras que têm um peso tão grande. Então hoje eu quero trazer para os irmãos, quero trazer uma mensagem sobre paz. E a minha mensagem de hoje é planos de paz, o futuro que Deus já preparou para nós. E Jeremias 29:11 fala sobre isso, né? Diz assim, em Jeremias 29:11: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Ali diz um pouco diferente, eu vou ler como está ali, ó. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Irmãos, no nosso mundo, nos nossos dias de hoje, a gente é muita correria, né? É muito estresse. A gente tem muitos problemas. A gente tem problema na família, a gente tem problema... Hoje é o culto da família. Muitos problemas na família, problemas financeiros, problemas de saúde, problema no emprego. É problema. E financeiro, eu acho que é um dos problemas que mais nos tiram a paz hoje em dia. E a gente pode ver pelas farmácias cheias, pelos consultórios cheios. A gente está sempre procurando médicos, psiquiatras, enfim. Eu digo isso, irmãos, porque eu sou assim. E a gente tem acesso a tantas coisas hoje em dia, né? E mesmo assim, nos falta paz. E a gente tem tantas coisas, né, irmãos, externas. E não é errado a gente querer bens materiais. A gente precisa, a gente trabalha para isso. Mas o que mais a gente precisa ter valor, e o que a gente mais precisa buscar é o que está dentro de nós. E a gente vai conseguir essa paz, irmãos, somente com Deus. Somente com Jesus. A gente não vai conseguir encontrar em outro lugar. A gente pode até procurar, mas eu sou bem sincera em dizer, a gente não vai encontrar. Eu já fui do mundo, irmãos, e eu já procurei em muitos outros lugares, mas eu nunca encontrei. Somente com Deus a gente vai encontrar essa paz que excede todo o nosso entendimento. E hoje eu quero trazer 3 tópicos de como a gente encontrar essa paz que a gente tanto procura. E eu digo para os irmãos que é só se rendendo a Deus. E eu sempre falo aqui, quem já me viu ministrando, enfim, trazendo a palavra, que tudo que a gente procura, todas as respostas que a gente procura na nossa vida, a gente vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia.
todas as dúvidas que você tiver, você vai encontrar na Bíblia. E em Salmos 55, 22, diz assim: lança a tua carga sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá nunca que o justo seja abalado. Irmãos, a gente tem que lançar a nossa vida para o Senhor. A gente tem que lançar os nossos problemas. A gente tem que lançar tudo para Deus. E Ele vai nos sustentar. Deus, Ele nos dá um comando. Aqui na palavra de Deus diz isso. Ele nos dá uma direção. Só que muitas vezes, irmãos, a gente finge que não é conosco. A gente é teimoso, eu digo isso por mim mesma. E a gente só vai ser feliz, irmãos, a gente só vai ter a paz que a gente precisa quando a gente se render a Deus. Quando a gente se render à vontade de Deus. Quando a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa deixar Deus nos guiar. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu sou uma pessoa muito controladora. E como eu sempre falo aqui também, a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Deus ministrou tudo isso no meu coração primeiro. Porque eu precisava dessa palavra primeiro. Como eu falei no início, eu estou passando por muitas lutas. E eu quero resolver tudo com a força das minhas mãos. Então eu sofro demais. E Deus está me ensinando nessa palavra que eu preciso lançar toda a minha carga sobre Ele. Porque é Ele que vai me ajudar, é Ele que vai resolver os meus problemas. Não adianta eu querer fazer tudo com as forças das minhas mãos, que eu não vou encontrar a paz que eu preciso. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, se você está assim, essa noite, se você está sobrecarregado, se você não está em paz, lança toda a sua ansiedade, toda a sua carga, lança a tua vida no comando de Deus, na vontade de Deus, que você vai encontrar paz. Outra coisa, irmãos, medite. Em Salmos 19, 14 diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Irmãos, se a gente se preocupa tanto, se a gente sabe se preocupar tanto, a gente também tem que saber aprender a meditar. O que é meditar? É pensar em uma coisa firmemente. É focar o pensamento naquilo. Então, se eu sei focar o pensamento no meu problema, eu também tenho que saber focar o meu pensamento em Deus. O meu pensamento na palavra de Deus. Todas as vezes que eu quiser me preocupar com as coisas, eu preciso aprender a meditar. A pensar naquilo que diz a Bíblia, naquilo que é bom. Por isso que eu sempre falo, na Bíblia a gente tem todas as respostas para todas as nossas perguntas. A gente precisa focar naquilo que é agradável. Quando vier as incertezas na nossa vida, que vai vir. Porque a gente é humano, a gente é falho. A gente acha, irmãos, que o inimigo sempre é o diabo, né? A gente sempre, porque o inimigo é o diabo. Nem sempre, irmãos. Às vezes o inimigo é nós mesmos. Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas que a gente não precisa. Ou com coisas que não estão nas nossas mãos. Que nós não vamos conseguir resolver. Então, quando a gente pensar em nos preocupar, vamos começar a fazer a seguinte pergunta. Do que vai adiantar eu me preocupar se eu não vou conseguir resolver? Quem me conhece mais intimamente aqui sabe que essa ministração é para mim. Para mim mesma. Quem me conhece mais intimamente sabe que isso é para mim. Essa ministração é para mim mesma. Então, que a partir dessa noite, quem está se identificando, porque eu tenho certeza que se Deus me colocou em cima nesse altar hoje, para falar essas palavras, eu creio que não foi só para mim que
que Ele está ministrando. Eu tenho certeza que em mais alguns corações Ele está tocando nessa noite. Então, quando você parar para quem está aqui escutando essa palavra, faça isso, irmãos. Medite, foque mais em Deus, que a gente possa lançar as nossas preocupações para Deus, que a gente possa fazer essa pergunta: se não está nas minhas mãos, eu vou entregar nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele é o Deus que tudo pode resolver. Amém? Mais uma coisa que a gente precisa para ter paz no nosso coração, para encontrar a paz de Deus, aquela paz que excede todo o nosso entendimento, é viver cheio de Deus. A gente precisa viver cheio de Deus constantemente. E na palavra de Deus diz isso também. Em Efésios 3,19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. E como a gente pode viver cheio de Deus? Orando constantemente, lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, buscando conhecimento, aprendendo. Quanto mais, irmãos, procuramos saber, quanto mais procuramos aprender de Deus, mais cheio dele nós ficamos. E como é que a gente faz isso? Investindo o nosso tempo. Investindo o nosso tempo com Deus, aprendendo de Deus. Porque assim, a gente arranja tempo, irmãos, para tanta coisa. A gente consegue fazer tanta coisa. Mas quando é para vir para a igreja, para ir no encontro com Deus, para participar de um seminário, para uma corrida com propósito, para um encontro com obreiros, a gente sempre tem uma desculpa. É ou não é? Daí você pode me dizer assim: não, mas eu procuro em casa, eu escuto uma pregação, eu oro em casa. Eu sei, irmãos, a gente pode fazer isso. A gente pode e a gente deve fazer isso. Mas a gente precisa ter a comunhão com os irmãos. A gente precisa, irmãos, é bíblico. A gente precisa vir para a igreja. Senão não precisaria ter igreja. E a gente só vai ser cheio do Espírito Santo, a gente só vai ser cheio de Deus assim, fazendo a nossa parte, buscando, orando. E para ter paz com Deus, a gente tem que ser encharcados dele. E para ter paz com Deus, a gente precisa ser encharcados. Amém? E agora eu vou fazer uma pergunta: como a gente pode ter paz consigo mesmo? Porque isso que eu falei até agora é como a gente ter paz com Deus. Mas como a gente pode ter paz consigo mesmo? Porque isso também é difícil, irmãos. Porque a gente pode fugir de todo mundo. Se eu não quero falar com meu marido, eu me tranco no quarto e pronto. Se eu não quero falar com meus colegas de trabalho, eu me fecho e não falo. Se eu não quero falar com a minha filha, eu não atendo o telefone. Mas como é que a gente vai fugir de nós mesmos? É meio complicado, né? E para isso, irmãos, muitas vezes a gente precisa desacelerar. Em 2 Timóteo 4:5 diz assim: você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Como eu falei no início do culto, da ministração, a nossa geração, o tempo de hoje, as pessoas estão sempre com pressa. A gente está sempre com pressa, a gente está sempre correndo, a gente não tem tempo para nada. Então a gente precisa desacelerar. A gente precisa, irmãos, identificar o que nos perturba, o que nos tira a paz. A gente precisa tirar um tempo de tranquilidade, de sossego. Porque a nossa vida é muito preciosa. A nossa vida, ela tem aquele ditado que a vida é um sopro.
É que nem disse o irmão Carlinhos, da menina lá, né? Que não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo de visitar o pai dela, não deu... Ele faleceu e ela ficou com aquela mágoa no coração dela, né? E nesse versículo diz que, quando Paulo diz moderado, seja moderado, ele está dizendo assim que a gente tem que viver a vida num ritmo que a gente consiga desfrutar dela. Que a nossa vida tem que ser uma vida boa. E como que é na nossa família? Como é entre família? Eu digo pela minha. Minha família, ela é uma família meia... Não é uma família muito normal, irmãos. Vou ser bem sincera, sabe? Pouco a gente se reúne, quando se reúne sempre dá um BO. Bem na realidade é assim. Eu digo família assim quando se reúne com meus irmãos ou com os meus sobrinhos, enfim. Mas quando a gente vai fazer um almoço, alguma coisa, se a gente está em 5, cada um está com o seu celular e no final não se conversa. O que se desestrutura hoje a família? O celular. Isso é uma coisa que a gente pode identificar, não é? O pouco tempo que estamos juntos, cada um está no celular e ninguém conversa. Tem aqueles videozinhos do TikTok lá, o que a gente faz? Tem que pegar um cestinho, recolher o celular para poderem se conversar no almoço. O celular é uma coisa que hoje em dia muitas famílias são destruídas, muitos casamentos são destruídos por causa do celular. É ou não é? Então que a gente possa mudar isso. Porque é isso que muitas vezes hoje em dia destrói a família. A minha família, irmãos, nunca foi muito estruturada. Sempre foi um irmão para cada canto. Daí, há 2 meses, a gente perdeu um sobrinho num acidente de carro, que foi do dia, literalmente da noite para o dia. Daí hoje, eu sinto a necessidade, sabe, de tentar reunir mais a família. Porque eu aprendi muito com essa perda. Eu aprendi, minha filha aprendeu, mas muitos dos outros ainda não aprenderam. Mas a gente tenta, né, irmãos? Então que a gente possa essa noite entender isso, desacelerar um pouco e tentar reunir mais a família. Outra coisa, se aceitar do jeito que Deus te fez. Aceite a si mesmo. Isso também é uma coisa que é muito para mim, que me toca muito. E eu sei que provavelmente, não sei se homem é assim, mas para a mulher vai tocar muitas aqui. Eu tenho certeza. Em Romanos 15:7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Irmãos, se Deus nos aceita exatamente como nós somos, quem somos nós para não nos aceitar? É ou não é? Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Sempre tem um defeito. Sempre tem um defeito que me tira a minha paz. Eu nunca estou contente comigo mesma. E isso tira a minha paz. Eu nunca estou feliz. Só que isso, vocês acham que não entristece a Deus? Eu tenho certeza que entristece. Porque a gente precisa se aceitar, irmãos, e nos ver em Cristo. Ver nós em Cristo e não em nós mesmos. A gente vale muito para Deus, irmãos. A gente vale muito para Deus. Para Ele nós somos o máximo. Assim, a gente não acha nossos filhos maravilhosos? Eu vejo minha filha, eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela linda, maravilhosa, sem nenhum defeito. E eu creio que quem é mãe e pai aqui também acha seus filhos maravilhosos, sem nenhum defeito. E é assim que Deus nos vê também. Então a gente precisa nos aceitar. Porque Deus nos fez e Ele nos acha perfeito. Porque a gente é filho amado do Senhor. É ou não é, irmãos? E é isso que a gente precisa ter para nós ter paz conosco.
A gente tem que se aceitar e se amar do jeito que a gente é. Porque foi assim que Deus nos fez. Amém? E agora é o que fazer para ter paz com os outros. Eu acho que esse é mais difícil ainda, né, irmãos? E uma das coisas, irmãos, é ser humilde. Ser humilde e respeitar uns aos outros. Porque esse é um dos mandamentos, né? Filipenses 2, do 3 ao 5, diz assim: nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o ser humilde, irmãos, é considerar as pessoas como Jesus as considera. Respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, não julgar. Porque muitas vezes a gente olha para os defeitos dos outros e não olha para os seus mesmos. E perdoar, que eu acho que esse é o mais difícil. Perdoar. Como é difícil perdoar, né, irmãos? Eu vou contar um breve testemunho, bem rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Mas a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 5 anos. Isso já faz, então, 37 anos. E eu sempre tive uma mágoa muito, muito grande do meu pai. Muito grande. Porque meu pai não foi um bom pai, não foi um pai presente. Ele era alcoólatra, ele bebia, ele batia na minha mãe, enfim. É uma história bem longa. E eu nunca perdoei isso dele. Nunca perdoei. Entrei na igreja e essa mágoa continuava e eu não conseguia vê-lo, não conseguia nem que falassem nele para mim. E quando eu entrei na igreja, eu sabia que para mim um dia poder ser salva, o perdão é essencial. Porque a gente tem que perdoar. E eu sabia que eu, por ser humana e sozinha, não ia conseguir fazer isso. Não conseguia. Sozinha, por mim mesma, perdoar ele, eu não conseguia. Então eu comecei a orar. Orar e pedir para Deus. Deus, tira essa mágoa do meu coração. Porque eu, por si só, não ia conseguir. E eu acho que depois de uns 2 ou 3 anos na igreja, aquela mágoa foi diminuindo. E um dia a pastora Thaís pregando, eu senti muito forte do meu coração em perdoá-lo. E depois daquela ministração, naquela noite, que eu acho que foi do culto da família, eu liguei para ele e de todo o meu coração eu perdoei. Perdoei de verdade. Porque perdoar, irmão, só de tu falar eu te perdoo, não é perdoar. O perdão só é válido no momento que tu tirar toda aquela mágoa do teu coração. Tu chegar e pedir, falar assim para a pessoa, eu te perdoei, e aquela mágoa continuar, não é válido. E eu digo assim, que nem o irmão Carlinhos falou, assim, dos jovens principalmente, sabe? Perdoar, irmãos, o perdão, ele é muito mais válido para quem está perdoando do que para aquele que é perdoado. E é muito importante, irmãos, para te ter paz no teu coração, para um dia tu poder ir para a glória, para te encontrar Jesus, tu precisa perdoar. E para te encontrar paz, aquela paz que excede todo entendimento, que tu não entende, tu precisa perdoar, para te ter a paz de verdade no teu coração. Outra coisa, irmãos, evitar expectativas. Evite qualquer tipo de expectativa, porque senão tu não vai ter paz. Principalmente das pessoas. Às vezes a gente cria expectativas das pessoas e a gente vai se frustrar. E isso é tão ruim. A gente fica tão triste. E a gente não encontra paz. A gente não tem paz. Porque as pessoas, irmãos, a gente é ser humano e a gente é falho. E uma coisa que eu vou dizer para os irmãos: quando uma pessoa erra contigo, sempre dê uma segunda chance. Porque a gente é humano. A gente é humano. E quando a gente errar, a gente também merece uma segunda chance. Só que a gente não pode permanecer naquele erro.
a gente errou uma vez, que a gente não cometa mais aquele mesmo erro. Amém? E o terceiro e bem importante, que a gente dê liberdade das pessoas serem elas mesmas. Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam como nós. E elas nunca vão ser iguais a nós. Nunca. Elas não vão pensar igual a nós, elas não vão ter as mesmas atitudes que nós. E a gente vai perder a paz, achando que um dia elas vão ser iguais a nós. E nunca vão ser. Nunca vão ser. Porque que nem eu falei esses dias numa outra pregação, já pensou se todo mundo aqui na igreja fosse igual a mim? Não ia dar certo. Ia ser muito horrível, irmãos. E daí, que nem eu falo, não ia precisar a gente ter comunhão entre os irmãos, né? E daí por isso que Jesus já fez todo mundo diferente, para a gente poder se conhecer, né? Ver as qualidades e os defeitos de cada um. E eu quero terminar a minha ministração, e por isso que foi confirmação, eu acho, desse culto, em Filipenses 4:7, que a Fábio leu, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E eu quero ler mais uma frase que diz assim, ó: paz não é ter todas as circunstâncias tranquilas e calmas ao seu redor. Paz é, apesar das circunstâncias, ter tranquilidade e sossego. Amém? E, infelizmente, irmãos, nem tudo vai ser tranquilo e calmo ao nosso redor. Mas apesar das circunstâncias, a gente pode ter tranquilidade e sossego. Isso é ter paz. E eu quero desejar que o nosso ano de 2026 seja cheio de paz, seja cheio de saúde, seja cheio de amor, seja cheio de perdão, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus. Que a nossa prioridade seja Deus, seja Jesus Cristo. Que se Ele for a nossa prioridade, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então todos os nossos outros sonhos vão ser realizados. De repente nem todos os nossos sonhos vão ser realizados, porque de repente os planos dele não vai ser iguais aos nossos. Mas eu tenho certeza que os planos dele são bem melhores que os nossos. Então é isso que eu desejo para todos nós, que nós tenhamos um 2026 cheio de saúde, paz, amor, que o resto com certeza Deus nos vai acrescentar. Amém? Eu peço para os irmãos que se coloquem de pé, que quem quiser pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando, agradecendo por mais um culto, que a gente possa ter uma semana abençoada, para a honra e glória de Deus. Podem passar aqui na frente, irmãos, não precisam ficar com vergonha, não. Vamos agradecer. Obrigada, Jesus, por mais um culto abençoado, Pai. Que o resto de 2025 seja cheio de paz. Que o nosso 2026 seja cheio de Espírito Santo, de paz, de amor, de perdão, de bênçãos, Pai. Que a gente possa realizar todos os nossos sonhos, mas sempre nos teus caminhos. Que a gente não saia dos teus caminhos, Pai. Que a gente seja cheio da tua presença, Pai. Mostra teu braço Ninguém saia daqui da mesma forma que entrou.
louvado, honrado todos os dias. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor, glorificando e honrando o Teu nome. Obrigada, Deus, por tudo. Que o nosso ano e vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Tenho meu coração uma ferida de fome por ti. Tenho meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, Eu vou clamar. até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Tenho meu coração uma ferida de fome por ti. Tenho meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, diante do teu altar. Continue com seus olhos fechados em nome de Jesus. Você que é mãe, hoje aqui. Você que é mãe e que o seu filho está aqui hoje. Como autoridade espiritual na vida dele. Como autoridade espiritual na vida dela. Coloque a mão sobre a cabeça do seu filho agora. Pode pôr. Você que seu filho está aqui, você mãe que está aqui. Você esposo e esposa que está aqui nessa noite. Marido, autoridade do lar, coloca a mão na cabeça da sua esposa agora. Ela precisa de você tanto quanto o filho precisa dela. Você que não está com a mãe, com o pai, com o esposo, você que está com o amigo, com o irmão, coloca a mão no ombro dele agora. No ombro, lado a lado. Você que está com o namorado, com a namorada, no ombro, lado a lado. E a palavra que foi ministrada hoje aqui sobre paz. Pastor, eu estou sozinho hoje aqui, o que eu faço? Coloque a mão sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Pode pôr a mão sobre a sua cabeça. O que foi ministrado hoje aqui
Muitas famílias lá fora estão clamando, estão pedindo socorro. E Deus te deu a oportunidade de profetizar sobre o seu lar, profetizar sobre os seus filhos, profetizar sobre a sua casa, profetizar sobre o seu relacionamento, profetizar em nome de Jesus. E nesse momento você vai declarar paz, você vai declarar paz, alegria, amor, prosperidade, perdão, libertação. Em nome de quem, pastor? Em nome de Jesus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Em nome de Jesus. Até que Ele venha. Em nome de Jesus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Diga. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Diga até que o Senhor. Até aclamar. Nós te adoramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, por cada família aqui neste lugar, por cada, Senhor, oração feita aqui nesse momento. Obrigada, Jesus, pelo teu derramar. Obrigada, Jesus, pelas tuas respostas. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode abraçar essa pessoa que está aí com você e dizer para ela: Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei
meus olhos enchi. Nada mais me satisfaz. Levante suas duas mãos bem alto. Diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus.